Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar de mais um lançamento, mais uma cabine, essa sim, muito aguardada aí pela galera do terror, pela galera que gosta do sensacional Stephen King, It, capítulo 2, ou capítulo final, coisa e tal, apesar de que já ventilaram aí algumas ideias de que poderia haver outros filmes da franquia, enfim, mas vamos lá, vamos nos atentar ao segundo capítulo, que aí acaba meio que encerrando ali a história daquela gurizadinha medonha que nós gostamos de acompanhar, se eu não me engano foi 2017, e aí passaram-se aí 2 anos, no filme passaram-se 27 anos, e a gurizada agora já adultos precisam voltar para a sua cidade natal para enfrentar os seus medos. Isso que eu acabei de fazer, gurizada, é a sinopse. Eu quero evitar ao máximo qualquer possibilidade de spoiler para não estragar a experiência de vocês. A respeito do filme. Ao passo que o primeiro filme ele pegou e surfou muito bem a onda da década de 80, utilizando ótima trilha sonora, linguagem visual, ambientação e coisas do tipo, o mesmo não pode se dizer aqui, afinal de contas passaram-se 27 anos, então temos ali uma certa falta de personalidade, digamos assim. Mesmo músicas eu não consegui reparar em alguma coisa que nos trouxesse para a realidade que os personagens estão inseridos. Tecnicamente falando, a fotografia não me deslumbrou tanto quanto no primeiro filme, mas ainda há aquela questão que eu disse, que o primeiro filme ele apela, ele evoca aquela questão dos anos 80 e a faz muito bem. Aqui vende-se uma ideia de algo um pouco mais genérico. Não chega a ser ruim, mas não é tão marcante quanto o primeiro filme. O elenco, que no primeiro filme teve as crianças muito bem acertadas, representaram muito bem os seus papéis, cada um ali com algum traço de personalidade muito característico, o elenco adulto acaba conseguindo emular muito bem, e alguns até dando uma anabolizada nas características que as crianças apresentaram. Para mim, pelo menos, fica aí o destaque para o James McAvoy, que é um dos meus atores favoritos, então ele já chamaria minha atenção de qualquer forma, mas ele manda muito bem a partir do momento que em alguns momentos bem específicos ele dá aquela mesma gaguejada que o Bill jovenzinho dá, ele emula também aquele olhar que o Bill tinha, trejeitos de mão, como caminhar, coisas do tipo. Não que o restante do elenco não mereça destaque, mas como a ideia é fazer uma crítica um pouco mais sucinta e sem entregar muita coisa, eu acho que o interessante mesmo é falar do que eu pelo menos achei o maior destaque do filme. Pennywise volta e está ainda, talvez, não tão macabro, porque a interação dele com as crianças agora não são mais crianças e os sustos são tanto quanto repetitivos. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. O primeiro filme chamou atenção pela ideia, concepção, como que ele assustava as crianças, como que ele as perturbava, como que ele conduzia a necessidade de medo para que ele pudesse se fortalecer cada vez mais. Aqui, como, entre aspas, as crianças agora adultos já estão mais vacinados, entra numa certa repetição que já é um quê de decepção. O Pennywise não necessariamente se faz tão necessário aqui. Bem como o primeiro filme, na realidade o aspecto de terror a ser trabalhado em It não é o sobrenatural em si, que existe, está ali inserido, é trabalhado, mas é o horror real que essas pessoas, uma vez crianças, agora adultos, enfrentam. Por exemplo, sem citar aqui muito para não estragar a surpresa de vocês, mas ao mesmo tempo que alguns têm sucesso profissional, conseguiram construir uma carreira, existe ainda aquele quê de um sentimento de fracasso, digamos assim, em que um é um ótimo empresário, mas um lado amoroso não consegue, outro personagem repete os mesmos erros de seu personagem quando mais novo, então há uma repetição ali dos problemas que se enfrenta já na fase adulta e não há um vislumbre de uma melhora, digamos assim, pelo menos não num primeiro momento. O primeiro ato do filme ele me incomodou um pouco porque ele é digamos, um tanto quanto cambaleante, digamos assim. Algumas atitudes, algumas ações elas são conduzidas, mas a maneira como é feita é um pouco descompassada, essa é a palavra. E isso me tirou um pouco a atenção, me tirou até mesmo o foco do filme.
O segundo ato, uma vez explicado no começo desse segundo ato, ele precisa ser um pouco estendido e ali se justificam as 2 horas e 30 minutos de filme. Sim, 2 horas e 30 minutos de filme. Vá ao banheiro, leva um lanche, porque é muita coisa. E tem aquele detalhe que se tu perder uma determinada cena, tu pode ficar meio perdido lá pro final. Então realmente prepare-se para não sair do cinema por 2 horas e meia. E o ato final apela para uma convenção, para um final, digamos, ok, mas sinceramente falando eu esperava um pouco mais. Eu esperava um impacto um pouco maior, uma condução talvez diferenciada. Eu até estava conversando com o Guilherme do Amada Crítica, quando a gente saiu da cabine, que o filme me soa mais como aspectos de comédia do que de fato aspectos de terror, porque por mais que o terror seja trabalhado de uma maneira bem interessante, uma maneira adulta até eu diria, não é aprofundado, é de uma maneira muito rasa, é superficial, tu entende o que está acontecendo, mas não há um aprofundamento daquilo. E um outro aspecto que conversa ali com o terror, que poderia talvez ter sido melhor trabalhado ou mesmo não ser inserido no filme, é a volta de um personagem, não vou dizer quem é, que sim, tira ali muito fácil 1,5 ponto, 2 pontos da nota final que darei para este filme. É uma pena. Enfim, para quem é recorrente de filmes de terror, todos os sustos são muito telegrafados, são muito previsíveis, a trilha sonora ela não colabora, muito pelo contrário, por diversas vezes eu me imaginava vendo um filme de aventura e de ação, por conta da trilha sonora sendo conduzida da maneira como ela foi inserida e como que ela foi pensada para o filme, e é uma pena, assim, porque eu tinha uma expectativa um pouco maior de que alguns terrores agora envolvendo adultos pudessem ser melhor trabalhados, o que não aconteceu. É um filme ruim? Longe disso, mas muito longe mesmo. Mas, levando em consideração que é uma sequência de um ótimo filme que deixava boas brechas para serem trabalhadas e esses trabalhos não foram tão bem executados, este é um filme que, infelizmente, me dói muito dar essa nota. Vai ser um filme apenas 8,2. Então é isso, gurizada, meia 2. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, abraço, tchau e fui. Valeu, falou!